Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 821 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Gente, estamos no top 50 entre os podcasts educacionais mais relevantes do Brasil, segundo o ranking do Spotify. Então, para a gente se manter nesse ranking e quem sabe até galgar melhores posições, lembrando que hoje estamos no top 3 dentre os podcasts jurídicos, eu confio no seu apoio de compartilhar esse episódio com aqueles amigos, de compartilhar na sua rede social preferida, deixar aquele like, aquele comentário. Tudo isso ajuda demais e fortalece esse projeto. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado do dia é uma tese repetitiva, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor e é o tema 1253 do STJ. A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposta pelo legitimado extraordinário por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título. Gente, tema interessante, não é? Trata sobre execução individual de sentença coletiva. Então, estamos aqui no âmbito das ações coletivas. Vamos para um caso concreto para entender aqui qual é essa controvérsia. Imagina que uma associação de consumidores, a Associação X, ajuizou uma ação coletiva contra a empresa telefônica Telecom Y por cobranças indevidas contra consumidores. A ação foi julgada procedente, condenando a empresa Telecom a devolver os valores cobrados indevidamente a todos os consumidores afetados. O que acontece? Acontece que a Associação X deu início ao cumprimento da sentença coletiva, mas não deu andamento ao processo por muito tempo, então passou em anos e anos. O que aconteceu então? Aconteceu a prescrição intercorrente nessa execução. E aí pergunta-se, mesmo assim, mesmo tendo ocorrido essa prescrição intercorrente, o João, que era ali um dos consumidores afetados, que não participou diretamente dessa ação coletiva, ele pode propor o cumprimento individual dessa sentença? Gente, a resposta aqui é sim. Ele pode sim dar início ao cumprimento individual dessa sentença, já que essa prescrição intercorrente não o afeta, não impede a execução individual. Vamos lá. Vamos primeiro aqui fazer uma pequena revisão sobre como funciona o regime da coisa julgada dentro do microsistema processual coletivo. Então, nós vamos dividir os direitos coletivos aqui em sentido amplo em três tipos: direitos difusos, coletivos aqui em sentido estrito e individuais homogêneos. O que caracteriza cada um e como é que funciona aqui o regime da coisa julgada em cada um deles. Nos direitos difusos, são aqueles direitos de natureza indivisível, pertencentes a pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. Então, aqui são os tais dos direitos de natureza transindividual. Eles atingem a sociedade como um todo. Eles são indivisíveis e eles têm ali uma titularidade indeterminada. Por exemplo, direito ao meio ambiente equilibrado. Então, por que se fala aqui que são circunstâncias de fato, né? São direitos de natureza indivisíveis, pertencentes a pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. Por quê, gente? Perceba. Direito, por exemplo, ao meio ambiente equilibrado. Imagina que uma determinada fábrica começa a produzir quantidades alarmantes de poluição. O que isso é? Isso é uma circunstância de fato, né? Que acaba ferindo um direito transindividual, um direito que é de toda a coletividade.
Já a segunda categoria é a dos direitos coletivos em sentido estrito. E aqui são direitos de natureza indivisível de um grupo. Então aqui, enquanto nos difusos você vê a sociedade como um todo, né, um grupo indeterminado de pessoas, aqui você tem um grupo determinado. Então é um grupo, uma categoria, uma classe, e elas são ligadas entre si por uma relação jurídica base. Aqui é mais fácil, não é? Aqui é mais fácil você caracterizar, porque, por exemplo, é o direito de um grupo de empregados de uma determinada empresa que estão sofrendo ali com uma prática abusiva por parte do empregador. Então você vê ali uma relação jurídica base, né? Ou então é um direito, é uma ofensa, é um direito, melhor dizendo, que afeta uma determinada categoria de empregados ou de pessoas sindicalizadas, digamos assim. Então você vê uma relação jurídica base. E já os direitos individuais homogêneos são aqueles direitos que são acidentalmente coletivos. Eles não se parecem muito com o direito coletivo. São direitos individuais, mas em virtude da sua relevância e da homogeneidade na qual esse direito está sendo lesionado, acaba sendo relevante tratar esse direito dentro de uma ótica coletiva. Então, são direitos individuais de origem comum, tratados coletivamente por conveniência processual. Então, imagine, por exemplo, que uma fábrica de veículos está vendendo um carro com uma peça defeituosa. Essa peça pode trazer ali um grave risco à saúde, não é, à segurança dessas pessoas, desses consumidores, e que existem aí milhares de consumidores no Brasil que estão utilizando esse carro potencialmente correndo risco, alguns já tendo inclusive sofrido acidentes. O que é que você tem? Você tem um direito individual que é de origem comum. Qual é a origem comum aqui? É a circunstância decorrente dessa fabricação defeituosa de um veículo. São direitos que são individuais, então cada pessoa ali tem o seu direito enquanto consumidor, mas por uma questão de conveniência mesmo, é melhor que se trate isso no âmbito coletivo, porque existe uma homogeneidade dessa lesão a direito. Então, qual o efeito de cada uma dessas sentenças? No caso do direito difuso, nós temos o efeito erga omnes, então a sentença ela tem um efeito contra todos, salvo se o pedido for julgado improcedente por falta de provas. Aí, nesse caso, qualquer legitimado pode propor uma nova ação com novas provas. No caso dos direitos coletivos em sentido estrito, temos um efeito ultra partes. Então, é um efeito que vai além das partes, mas limitado ao grupo, categoria ou classe, já que aqui é um grupo, categoria ou classe que é perfeitamente individualizado, salvo, né, também quando houver um caso de improcedência por insuficiência de provas. E no caso dos direitos individuais homogêneos, nós temos o eficácia erga omnes, mas ali apenas se o pedido for julgado procedente, apenas no caso de procedência. E aí tem um nomezinho especial que a doutrina deu para essa coisa julgada, que só tem efeito perante os consumidores, enfim, não necessariamente os consumidores, né, mas perante terceiros no caso de procedência. É a coisa julgada secundum evento litis. Então, é essa coisa julgada que só beneficia, não prejudica. E é partindo dessa situação, partindo dessa lógica, melhor dizendo, que nós temos que a coisa julgada no processo coletivo, tratando de direito individual homogêneo, ele beneficia. Ela beneficia, melhor dizendo, mas ela não prejudica. Ela é secundum eventus litis. E um ponto importantíssimo, o microsistema processual coletivo, exatamente devido a esse desenho, não é, de que somente a coisa julgada favorável vai alcançar o titular do direito individual homogêneo, faculta essa pessoa ou estimula essa pessoa a permanecer inerte até que o processo coletivo esteja resolvido. Por quê? Para evitar uma multiplicidade de processos. Então, seria incongruente estimular esse consumidor a ficar parado e, ao mesmo tempo, entender que está correndo um prazo prescricional contra ele. Então, é por isso, gente, que só começa a correr o prazo prescricional
contra o consumidor não, né, necessariamente, contra essa pessoa titular do direito individual homogêneo, quando termina efetivamente a ação coletiva ou o cumprimento de sentença coletiva. Então é por isso que não há como sustentar que essa prescrição intercorrente vai alcançar esse titular do direito individual homogêneo. A explicação ficou um pouco longa, né, gente? Peço desculpas, mas às vezes é bom dar essa aprofundada. Eu acho um tema muito interessante e eu acho que quando aparece a oportunidade, temos que aprofundar mesmo. Então, como é que ficou o destaque? O destaque não, a tese fixada, a extinção do cumprimento de sentença coletiva proposta pelo legitimado extraordinário por prescrição intercorrente não impede a execução individual do mesmo título. O próximo julgado de hoje também é um tema repetitivo e nós vamos ler somente o destaque. É o tema 1140 do STJ, destaque da seguinte forma: para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003, no cálculo devem se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão, menor e maior valor teto, utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto. Detalhamento aqui do julgado está no informativo escrito. Próximo julgado inserido no Código Tributário Nacional, mais um tema repetitivo, tema 1191, e ficou da seguinte forma: na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no artigo 166 do CTN. Então, vamos lá. O que é essa condição do artigo 166 CTN? O que é esse regime de substituição tributária para frente? Como é que fica toda essa situação? O regime de substituição tributária para frente, também chamada de substituição tributária progressiva, é um mecanismo de arrecadação de impostos que é utilizado no Brasil, principalmente aqui quando a gente fala de ICMS, em que o recolhimento do imposto é antecipado, sendo cobrado em uma etapa anterior da cadeia de comercialização. Então imagina, por exemplo, que nós temos a seguinte cadeia. Temos o fabricante, distribuidor, supermercado e consumidor final. Nesse caso aqui, o fabricante ele já recolhe o ICMS integral, que deveria, posteriormente ser recolhido pelo distribuidor, pelo supermercado e pelo supermercado vendendo ao consumidor final. Então ele antecipa. Por isso que é uma substituição tributária para frente. Então imagina, por exemplo, que ele está vendendo determinada mercadoria por R$1, mas ele vai recolher o imposto em cima de R$2. Por quê? Porque imagina que ele vende por R$1 ao distribuidor, o distribuidor vende por R$1,50 ao supermercado e o supermercado vende por R$2 ao consumidor final. E aí já se utiliza essa base de R$2 para o fabricante recolher o imposto e, por óbvio, ele vai repassar esse imposto às próximas etapas da cadeia de produção. Professor, e de onde é que sai essa bola de cristal que vai dizer que lá na frente essa mercadoria vai ser vendida por R$2? Tem bola de cristal não. O que tem é um valor presumido. Então já se presume, por exemplo, que o valor vai ser R$2. Mas acontece, que quando chegar lá na frente, esse valor pode ser R$1,90, pode ser R$1,80, pode ser R$2,20, pode ser R$2,10. Então nada garante que o supermercado vai de fato vender essa mercadoria a R$2. Então imagina que foi vendida a R$1,80 só que o imposto foi recolhido em cima de R$2. E não é só uma latinha, são 1 milhão de latinhas, sei lá, é muita latinha de refrigerante que foi vendida. Esse supermercado lá no final,
ele vai poder pedir de volta o valor pago a mais de imposto, porque teve imposto pago a maior, né? O imposto foi recolhido em cima de R$ 2 e o produto foi vendido somente por R$ 1,80. E aí vem a segunda questão, né? Pode ou não, né? A primeira pergunta é essa. A segunda, e para poder? Vai ter que seguir aquilo que está no artigo 166 do CTN, que diz que a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, está por este expressamente autorizado a recebê-la. E aí, gente, como é que fica essa situação? O supermercado aqui nesse caso, ele vai poder pedir de volta o imposto que pagou a mais? E para pedir de volta, ele vai precisar de uma autorização expressa lá do fabricante? E aí? Gente, ele vai poder pedir de volta e ele não vai precisar de autorização expressa do fabricante. Sobre o tema, né, nós temos o tema 201 da repercussão geral, é devido à restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Então, temos tese de repercussão geral dizendo que ele pode sim pedir de volta. E quanto ao artigo 166 do CTN, nós temos a argumentação no sentido de que não se trata aqui de um pagamento indevido. Não houve pagamento indevido. O que houve aqui foi um pagamento a maior, em virtude de uma situação específica, onde isso gerará um mero ressarcimento daquilo que foi pago a mais. Porque, veja só, o valor pago não era indevido, ele era devido. E ele poderia ter sido exigido daquela forma. Acontece que, por uma circunstância posterior, se verificou que foi pago mais do que deveria. Mas, naquele momento, foi pago certo. Por uma situação posterior que, de fato, se percebeu que foi pago a mais. Então, nesse caso, não é, há um mero ressarcimento, não há um pagamento indevido. Então, o artigo 166 não tem aplicabilidade. Então, é por isso que nós temos aqui essa tese 1191 do STJ, que foi fixada nos contando que na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável à condição prevista no artigo 166 do CTN. Próximo julgado, inserido na Lei 8.212 de 91, lei que trata das normas gerais sobre Seguridade Social, mais um tema repetitivo, o tema 1174 do STJ, ficou da seguinte forma: as parcelas relativas a Vale Transporte, Vale Refeição e Alimentação, Plano de Assistência à Saúde, Auxílio Saúde, Odontológico e Farmácia, e ao imposto de renda retido na fonte dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontados na folha de pagamento do trabalhador, constitui simples técnica de arrecadação e de garantia para o recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário-contribuição e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. Vamos entender, né? Porque lendo assim parece grego. O tema que trata sobre contribuição previdenciária patronal, que é aquele percentual que o empregador paga sobre a folha de pagamento para contribuir à Previdência. O SAT, que o que é esse tal desse SAT? É o Seguro contra Acidente de Trabalho, que agora é chamado de RAT, Riscos Ambientais de Trabalho. Isso daqui é uma alíquota extra que se paga em virtude do risco da atividade. Então, quanto maior o risco da atividade, você acrescenta ali um percentual ao valor que seria pago da contribuição previdenciária. E, por último, né, as contribuições de terceiros. E veja só, tudo isso aqui tem como base de cálculo a remuneração do empregado. Mas pode surgir a pergunta: o que integra a remuneração do empregado? Então, eu trouxe aqui, no informativo escrito, um contra-cheque, né, inventado, né, obviamente, que traz ali um salário base,
traz ali, por exemplo, vale transporte, vale refeição, plano de saúde. Então, isso traz ali um total de proventos, mas traz também descontos. Então, tem ali o desconto do INSS, tem ali o imposto de renda, que já é retido na fonte e repassado. Então, imagina, por exemplo, que no Vale Transporte tem um determinado valor que também é retido. Então, Vale Refeição tem um valor que é retido e passado diretamente ao operador do cartão. Plano de saúde tem um valor que é retido e passado também diretamente ao operador do plano. Então, enfim, nós temos tudo isso, né? Valores que são retidos e repassados diretamente a terceiros. Contribuição previdenciária, o SAT, né? O imposto de renda, enfim. Na hora de calcular, você vai calcular em cima ali daquele bruto, né? Ou você vai calcular em cima do líquido, o percentual a ser pago a título, por exemplo, de contribuição patronal. Gente, em cima do bruto aqui, tá? Porque veja, por exemplo, o trabalhador paga imposto de renda, mas quem vai repassar é o próprio empregador. Vai descontar ali em folha e repassar. Mas isso é só uma técnica para simplificar. Da mesma forma, a contribuição previdenciária. Da mesma forma, o valor ali referente ao desconto daquilo que ele tem que pagar de vale transporte, enfim, etc. Então é só uma técnica. Na verdade, por mais que esse dinheiro nunca caia na conta do empregado, esse dinheiro é dele, não é? Por uma questão de conveniência é que o empregador repassa. Então a base de cálculo é tudo isso, não há como excluir. Então nesse ponto aqui, não é? Nós temos especificamente o quê? Nós temos vale transporte, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, nós temos a questão relativa à contribuição previdenciária, ao imposto de renda retido na fonte, etc. Tudo isso vai integrar tanto a base de cálculo da contribuição patronal, que são aqueles 20% em cima da folha, quanto o RAT, que aí é um percentual, normalmente é 1%, 2% de adicional, quanto também as eventuais contribuições devidas a terceiros. Então, como é que ficou o tema repetitivo? 1174. As parcelas relativas a vale transporte, vale refeição e alimentação, plano de assistência à saúde, seja auxílio saúde, odontológico e farmácia, ao imposto de renda retido na fonte dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontados na folha de pagamento do trabalhador, constitui simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário-contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. Próximo julgado inserido na Lei de Execução Penal, julgado importantíssimo. Mais uma tese repetitiva, é o tema 1165 do STJ, e essa tese ficou da seguinte forma: a decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que o preenchimento do último requisito pendente, seja ele objetivo ou subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele, o subjetivo, o marco para a fixação da data base para efeito de nova progressão de regime. Gente, vamos entender isso daqui, até porque é um julgado que tem uma certa complexidade e que muita gente comemorou achando que era um julgado positivo para a defesa, né? Positivo para o réu, enfim. Mas não é bem por aí, tá? Esse é um julgado que tem uma certa complexidade. Vamos lá. A Lei de Execução Penal prevê que a prisão ela deve ser cumprida em regime progressivo, então nós temos os regimes fechado, semiaberto e aberto.
a pessoa não necessariamente começa no fechado ou no semiaberto, ela pode já começar de cara no aberto, tudo certo, mas o fato é que se ela começa no fechado, a tendência é que ela venha a progredir para o semiaberto e depois para o regime aberto. E nós temos, né, os percentuais de progressão, que antigamente era muito simples, era aí um sexto para primário, enfim. Hoje em dia é tudo complexo, tem que ter uma tabelinha, eu só consigo saber isso aqui quando eu pego papel e caneta e eu vou escrevendo, eu escrevo os percentuais, 16%, depois 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Aí eu vou colocando do lado primário, reincidente, aí eu vou sem violência, enfim. Tem essa tabelinha feita lá no material, é interessante que você olhe, porque é o tipo de coisa que é melhor olhando do que falando. E aprende a fazer essa tabela, que você pega papel e caneta, coloca na ordem os percentuais, depois vai seguindo ali a lógica e com certeza você vai acertar na sua prova. Mas veja só, o Joãozinho foi preso, em regime inicial fechado. Ele, para progredir, vai ter que cumprir um percentual, imagina que é 16%. Mas não basta o requisito objetivo, né, que é o percentual da pena. Tem também o requisito subjetivo, que é o quê? O bom comportamento. E lembrando que desde a edição da Lei 14.843 de 2024, se ressuscitou essa obrigatoriedade de exame criminológico como condição para progressão de regime. Honestamente, uma péssima opção legislativa. Penso eu que era muito melhor da forma como estava, em que a lei não exigia, mas era facultativo, era possível. Mas dessa forma, obrigatório, é muito complicado, até porque vai levar muito a carga de trabalho, vai demorar muito a sair esses exames criminológicos, e eu arriscaria que é capaz da jurisprudência acabar flexibilizando essa obrigatoriedade por uma questão prática, por verificar que vai ser bem complicado por total falta mesmo de material humano. E, gente, vamos lá também, né? É muito complicado você vincular uma progressão de regime a um exame criminológico, que é um exame que parte até mesmo de métodos questionáveis em alguma medida. Não vou aprofundar nesse assunto, mas quem tem interesse de se aprofundar sobre o exame criminológico em si, eu recomendo demais. Mas então vamos lá. Temos então que para progredir de regime temos requisitos objetivos, que é o percentual, e subjetivo, que é o bom comportamento, e que inclusive aqui não é um exame criminológico para atestar esse requisito subjetivo. Isso nos traz três possibilidades. Imagina que o Mévio, ele é primário, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado e a progressão dele se dá em 25%. Ele cometeu um crime de roubo, não é crime com violência e grave ameaça, ou grave ameaça, né? E ele era primário, então 25%. Esse é o requisito objetivo. Ele preencheu o requisito objetivo para progredir para o semiaberto. Acontece que só alguns meses depois, o diretor do presídio atestou o bom comportamento carcerário e veio também o exame criminológico. E só mais 3 meses depois, ele efetivamente progrediu para o semiaberto. Então, nós temos 3 marcos aí, né? Primeiro marco, que ele preencheu o requisito objetivo. O segundo, que ele preencheu concomitantemente o objetivo e o subjetivo. E o terceiro foi a efetiva progressão. Mais na frente, quando ele cumprir mais 25%, ele vai progredir de novo para o aberto, não vai? Vai. Mas qual vai ser a data base? Vai ser a data que ele preencheu o objetivo, o subjetivo, ou a data que ele efetivamente progrediu? Gente, a pior das hipóteses para ele é dizer que a data base é a data que ele efetivamente progrediu, porque por qualquer razão ele pode ter demorado mais a progredir do que deveria. A melhor opção seria quando ele preenchesse o requisito objetivo. Eu acho que seria até o mais lógico. Por quê? Porque é o que depende dele efetivamente, não é? A questão do bom comportamento, o diretor do presídio vai atestar esse bom comportamento,
ele pode atestar daqui a 1 ano, depois que o requisito objetivo está efetivamente cumprido, mas ele vai atestar em relação a toda a vida carcerária. Então, efetivamente, ele vai estar dizendo, no dia que ele cumpriu 25%, ele tinha bom comportamento. Para mim, isso é o lógico, não é? Faria muito mais sentido. Mas o STJ não entendeu dessa forma. Então, poderia ser pior, poderia dizer que seria tão somente a partir da efetiva progressão, mas escolheu-se ali um meio termo, né, de dizer assim, vai ser quando cumprir os 2 requisitos concomitantemente. Qual o problema? O problema é que, especialmente agora, com a lei de número 14.843/2024, onde é necessário o exame criminológico, a tendência é que cada vez mais haja uma demora muito grande para a confecção desse exame criminológico e cada vez mais haja um atraso na efetiva progressão de regime, ou pelo menos nesse preenchimento simultâneo dos 2 requisitos. Então, penso eu que foi uma decisão muito equivocada do STJ, mas a minha opinião em nada é a mesma coisa. Mas, para que vocês saibam também, há muitas vozes nesse sentido, inclusive houve uma defesa muito forte da Defensoria Pública pela tese de que seria a data do preenchimento do requisito objetivo. Penso eu que era a melhor tese, mas não prevaleceu. Então, como é que ficou o tema 1165 do STJ? A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no artigo 112 da LEP, e não a data em que foi efetivamente deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se, por último, for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele, o subjetivo, um marco para a fixação da data base para efeito da nova progressão de regime. Próximo julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, é um julgado da primeira turma do STJ, destaque da seguinte forma: são ilegais as disposições da resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, número 96/2008, que, contrariando os regramentos plasmados na lei federal, especialmente a Lei 9294 de 96, impõe obrigações e condições às peças publicitárias de medicamentos. E aí, o que trata aqui, né? Vamos lá. A Constituição Federal traz lá no artigo 220, parágrafo 4º, que a propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxico, medicamento e terapia está sujeita a restrições legais. Então, ok, restrições legais. Veio uma resolução colegiada da Anvisa que trouxe restrições legais à propaganda, publicidade em relação a medicamentos. Então, por exemplo, trouxe que os propagandistas devem limitar-se a informações científicas sobre o medicamento, trouxe vedação à publicidade indireta em filme, espetáculo, trouxe, por exemplo, a proibição de cenas de pessoas fazendo uso de remédios, enfim, além de advertências específicas com a vedação de uso de algumas expressões. E aí vem a pergunta, A Constituição fala que será restringido por lei. Restringir por lei é a mesma coisa de restringir por uma resolução colegiada da Anvisa? Há aqui uma reserva legal propriamente dita, em sentido estrito. STJ entendeu que há uma reserva legal em sentido estrito, sim. Então, não poderia uma resolução colegiada da Anvisa trazer restrições que não estão na lei, especialmente porque existe já uma lei federal que trata sobre o assunto, Lei 9294 de 96. Então, não poderia a regulamentação da Anvisa inovar, Ela poderia apenas regular aquilo que está previsto na legislação federal. Então, como é que ficou o destaque? São ilegais as disposições da resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, número 96 de 2008, que, contrariando regramentos plasmados na lei federal,
especialmente a Lei 9294 de 96, impõe obrigações e condições às peças publicitárias e de medicamentos. Próximo julgado, inserido no Código Tributário Nacional, destaque da seguinte forma: não incide imposto de renda retido na fonte sobre a transferência de fundos de investimentos por sucessão causa-mortes quando, sem pleitear resgate, os herdeiros formulam apenas requerimento de transmissão das cotas, a fim de continuar na relação iniciada pelo de cujus com a administradora, com opção pela manutenção dos valores declarados na última declaração de imposto de renda pessoa física apresentada pelo falecido. Vamos entender isso aqui, tá, gente? Alfredinho faleceu e deixou de herança um fundo de investimento para o filho. E aí, gente, só para não confundir, tá? Nosso debate aqui não é sobre imposto causa-mortes na ITCMD. Tratamos aqui de imposto de renda. ITCMD, é claro que vai ter, né? Imposto de transmissão causa-mortes doação. Então, não é sobre isso que estamos conversando, tá? Estamos conversando sobre imposto de renda. Então, o Alfredinho faleceu. Ele deixou ali esse fundo de investimento no valor de R$50 mil e transmitiu para o filho dele, o Pedrinho. E aí, gente, o Pedrinho ele tem duas opções nesse momento. Quando ele for declarar o imposto de renda, ele pode declarar valor de mercado ou ele pode repetir o mesmo valor na declaração do de cujus. Qual é a relevância disso? A relevância é saber se houve ganho de capital para, havendo ganho de capital, realizar já a retenção na fonte do imposto de renda. Entendeu? O ponto é esse, em que momento vai pagar o imposto de renda. Não é que um caso pague e no outro não. Sempre vai pagar imposto de renda, não tem para onde correr. A questão é o momento. Eu tenho um fundo de investimento, eu sou cotista de um fundo de investimento. Quando eu vou pagar, nesse caso concreto aqui, o imposto de renda? Vai ser já nesse momento que eu receber a herança, e aí vai ver o valor de mercado, vai ver se teve algum ganho, ou eu simplesmente me mantendo nesse fundo, não fazendo a venda da minha cota, enfim, eu simplesmente me mantendo, vai ser só ao final, quando eu eventualmente resolver vender a minha cota, e aí vai apurar o ganho de capital e calcular o imposto de renda. Nesse caso, tá, gente, é a segunda opção. Então, como ele optou por repetir a declaração do de cujus, a declaração do imposto de renda, e se manter normalmente como cotista desse fundo, não vai haver nesse momento a retenção de imposto de renda. Só mesmo quando ele for sair do fundo e aí de fato se vai apurar qual é o imposto de renda devido. Então, destaque da seguinte forma: não incide imposto de renda pessoa física sobre a transferência de fundos de investimento por sucessão causa-mortes quando, sem pleitear resgate, os herdeiros formulam apenas requerimento de transmissão das cotas, a fim de continuar na relação iniciada pelo de cujus com a administradora, com opção pela manutenção dos valores declarados na última declaração do imposto de renda pessoa física apresentada pelo falecido. Passamos agora para os julgados da terceira turma do STJ, e o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: na hipótese em que a extinção da ação rescisória sem resolução de mérito é motivada pela perda superveniente do objeto em razão da retratação da sentença que se objetivava rescindir, deve ser afastada a reversão do depósito prévio a favor do réu, permitindo-se ao autor levantar a quantia depositada. Vamos entender isso aqui, gente, esse bafulê aqui. Nós temos que a ação rescisória, é um instrumento muito excepcional, porque a ação rescisória ela vem para desfazer a coisa julgada. Então é uma coisa tão excepcional que quando se propõe uma ação rescisória, você tem que depositar a importância de 5% do valor da causa, e esses 5% eles ficam perdidos em favor do réu da ação rescisória se essa ação for julgada improcedente por unanimidade de votos, ou improcedente ou inadmissível. Então, basicamente, se foi por unanimidade, se entende que é porque de fato era incabível,
e aí se perde essa multa de 5%. Gente, da mesma forma, não é? Falando aqui agora de outro assunto, mas que já vai se interligar, quando há perda do objeto de uma ação, quem é que vai arcar com os honorários de sucumbência? Quem arca é aquela pessoa que deu razão à perda do objeto. Então aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tem não, mas vai se encontrar em algum momento, vocês vão ver. Imagina que o Pedro teve contra ele uma sentença condenatória a pagar 100 mil reais. E aí o Pedro viu essa sentença e disse, meu Deus do céu, que loucura, que processo é esse? Eu nunca fui nem citado, tá tudo doido. E a sentença já transitada em julgado, viu? Já em cumprimento. E aí, o que ele fez? Ele colocou uma petição dizendo, seu juiz, estás doido? Bebesse? Fui nem citado. Que conversa é essa? Essa sentença é de outro processo, botaram só meu nome e o número. Aqui o despacho era só para citação. E você colocou logo que foi uma sentença me condenando aqui. E depois o desavisado aí, algum desavisado aí da vara, ainda despachou o cumprimento, porque o advogado, nada esperto, né, mandou citar para cumprir a sentença. Enfim, tá tudo errado, seu juiz, me ajuda aí. Só que aí, claro que ele não ia se confiar nesse juiz, né? Então ele já de cara também propôs uma ação rescisória. E quando ele propôs a ação rescisória, ele teve que juntar ali 5 mil reais, né? 5% do valor da causa, para pedir a rescisão. Acontece que o juiz analisou a petição e viu, meu Deus, tá todo mundo aqui doido, vamos ter que dar férias coletivas para o pessoal arejar a mente. E ele percebeu de fato que aquela sentença não tinha nada a ver naquele processo e voltou atrás, não é? Viu, olha, isso aqui nem existe, nem se preocupe, aqui o despacho é citatório. Então, o que aconteceu com a ação rescisória? Perdeu o objeto. Foi uma situação muito excepcional, né? Então, nesse caso, acabou sendo possível fazer dessa forma. E aí nós voltamos para aquela situação da perda do objeto, né? Quem deu causa à perda do objeto? Então, de quem é o ônus aqui, tanto de sucumbência, etc. Perdeu o objeto, o que acontece com essa multa? Essa multa vai para o réu da ação rescisória ou o autor vai poder pegar de volta? Gente, eu acho que aqui está meio óbvio, né? Não faria o mínimo sentido. De fato, o autor, ele vai poder pegar de volta esse valor que foi depositado. Então, como é que ficou aqui o destaque? Na hipótese em que a extinção da ação rescisória sem resolução de mérito é motivada pela perda superveniente do objeto, em razão da retratação da sentença que se objetivava rescindir, deve-se afastar da reversão do depósito prévio a favor do réu, permitindo-se ao autor levantar a quantia depositada. Próximo julgado, agora da quarta turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante contestação. Gente, tratamos aqui sobre estabilização da tutela. O que é isso, professor? Que negócio é esse de estabilização da tutela? É um negócio muito excepcional, né? É um negócio que acontece lá na tutela antecipada antecedente, que é um procedimento especial, em que a tutela é tão urgente, mas tão urgente que não dá nem tempo de fazer uma petição completa. Então, ao invés de elaborar uma petição inicial toda completinha, com todos os fatos, todos os pedidos, toda a fundamentação jurídica, você faz ali uma petição meio apressada, só mesmo com aquele pedido de tutela de urgência. Por quê? Porque é muito urgente. Não dá tempo. Tem uma pessoa que está para morrer, que precisa de um tratamento médico imediato. Dá tempo de fazer nada. Então, bota ali uma ação, né, de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. E aí, o que está previsto na lei? Lá no artigo 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Ou seja, não houve recurso dessa decisão. O que acontece? Ela se torna uma decisão estável.
É quase como se fosse aqui, é como se fosse o filhinho mais novo do trânsito julgado, entendeu? É a estabilização. E aí, só para não confundir, tá? Estabilização é só na tutela antecipada antecedente. Na tutela cautelar antecedente não tem isso não, tá? Até porque, veja só, qual é a diferença da tutela antecipada para a tutela cautelar? Na tutela cautelar, você acautela o bem da vida, você não entrega. Então, eu gosto muito do exemplo do sorvete. Como é a tutela cautelar do sorvete? A criancinha, ela diz, mãe, eu quero tomar sorvete. A mãe diz, só depois de comer. Aí a criança diz, mas mãe, vai derreter. Ela diz, não se preocupe, está acautelado. Vou colocar aqui no freezer. Vá comer, quando você terminar de comer, vai estar aqui, lindinho como sempre. Então, tutela cautelar. E a tutela antecipada antecedente, aqui já são os avós, né? A avó já mima mais, então a criança chega lá e diz, vó, eu quero tomar sorvete. A avó pega o sorvete, olha para o lado, olha para o outro e diz, tá aqui, pega e come escondido para a tua mãe não ver. Pega e leva. Então já recebeu o bem da vida de imediato, né? Que é ali, de fato, o sorvete, tá bom? Então essa é a diferença. Então nesse caso aqui o bem da vida já foi recebido, né? Então dá para estabilizar. Na cautelar não, tá só acautelado. Então não tem que se falar estabilização. E aí qual é a questão aqui controversa? É porque a lei diz que a estabilização acontece se não houver recurso. Qual recurso cabível? Agravo de instrumento. Mas aí você imagina assim, a pessoa não apresentou o agravo de instrumento, não apresentou o recurso, mas contestou. E aí, haverá estabilização da tutela? Ou nós temos que fazer aqui uma interpretação de fato 100% formalista, uma interpretação aqui literal de que recurso é recurso, contestação é contestação. Gente, temos as duas posições. Então, por exemplo, informativo 658 do STJ, decisão de 2019, primeira turma, disse que contestação não é recurso não, então tem que ser de fato o agravo de instrumento para evitar a estabilização da tutela. Por outro lado, temos decisões menos formalistas e, vamos lá, né, na minha mais que humilde opinião, muito mais corretas da terceira e quarta turma. Então, decisão da terceira turma no informativo 639, decisão da quarta turma, por exemplo, informativo 821 do STJ. Então temos ainda uma situação aqui controversa, tá? Não está ainda consolidado. Como é que ficou o destaque? A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante contestação. Iniciamos agora os julgados da quinta turma do STJ e o primeiro deles foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: não cabe acordo de não persecução penal nos crimes raciais, o que inclui as condutas resultantes de atos homofóbicos. Vamos lá. Acordo de não persecução penal, uma medida despenalizadora, foi previsto lá pelo tal do pacote anticrime e que ele se aplica, né, no caso de confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal sem violência e grave ameaça, ou melhor, sem violência ou grave ameaça, desculpe, com pena mínima inferior a 4 anos. E aí, nesse caso, é possível o Ministério Público propor acordo de não persecução penal, desde que verifique também que se trata de medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Primeiro ponto. Cabe a NPP em crimes de preconceito. Gente, o STJ entende que não cabe. Ah, mas tem previsão legal expressa dizendo isso? Gente, até não tem. Não tem dizendo assim expressamente que não cabe a NPP. Mas se parte de uma interpretação teleológica, ou seja, finalista, do artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 4, que trata, não é, da impossibilidade da NPP, no caso de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que se entende que o fundamento aqui
é a não discriminação. E aí se acaba fazendo uma interpretação um pouco mais ampla, questionável em alguma medida, né? Claro, você pode questionar que se está fazendo a interpretação teleológica, né? Interpretação um pouco mais ampliativa, para não permitir um benefício penal, né? Digamos assim, no caso desses crimes de preconceito. Mas o fato é que a posição da STJ é que não cabe. E quanto à homofobia e à transfobia, aí vamos lembrar que lá na ADO 26, o STF entendeu que a transfobia e a homofobia são formas de racismo social que, portanto, estão sim abarcadas pela lei do combate ao preconceito. Então, se trata de um crime de racismo na modalidade social. Como é que ficou então o destaque? Não cabe acordo de não persecução penal nos crimes raciais, o que inclui as condutas resultantes de atos homofóbicos. Antes de seguir em frente, aquele convite muito especial para você que ainda não conhece o Clube da Lei, mas que gosta do nosso conteúdo. Você sabia que você pode ter acesso ao material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio? O acesso a esse material se dá através de uma única assinatura que te dá acesso a diversos planos de leitura focados em carreiras e editais específicos, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem conhecer o Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br, que com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. O último convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina. Pode ser eventualmente um TCC, uma monografia, um arquivo que você já tem na gaveta e vai ser um baita diferencial em prova de títulos. Então, vamos seguir em frente para o último julgado do dia. O último julgado de hoje é da 6ª turma do STJ, é um julgado interessante. E o destaque do julgado ficou da seguinte forma: é legítima a prova encontrada no lixo descartado na rua por pessoa apontada como integrante de grupo criminoso sob investigação e recolhido pela polícia sem autorização judicial, sem que isso configure pescaria probatória ou violação da intimidade. Então, gente, olha só que situação, cena de filme, né? O indivíduo, ele era de um grupo investigado por exploração do jogo do bicho, lavagem de dinheiro e outras questões. Havia uma campana da polícia em relação a esse indivíduo, e aí viu-se ele descartando sacos de lixo na calçada de um imóvel que estava sob monitoramento policial. Então, o que se fez? Foi até esse lixo e encontrou ali um monte de documento que tinha lista de aposta, relatório de prêmio, relação de ponto de venda, descrição de valores de caixa, informação sobre rota. A gente estava ali a mina de ouro jogada no lixo. E a polícia, então, utilizou dessas provas, desses indícios, melhor dizendo. E aí a defesa disse o que não? Que conversa é essa? Como é que a polícia quer pegando lixo? Não é nem lixeiro. Desculpa, gente, às vezes a besteira vem. Enfim, o que a polícia quer pegando lixo assim? Isso é pescaria probatória. Porque não tinha nenhum indício de que nesse lixo aí estava isso. Para que foram pegar esse lixo? O que é pescaria probatória, gente? É uma prática de subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando ali a intimidade, a vida privada, enfim, violando direitos fundamentais para tentar procurar qualquer coisa. Então, é aquela situação, por exemplo, em que se determina uma busca domiciliar para buscar o quê? Não, vai lá e encontra qualquer coisa. O que a gente quer é condenar essa pessoa por qualquer crime. Então, vai lá e procura e vai ver o que tem. Então, isso é a tal da pescaria probatória. Então, exemplos: decretação de uma prisão preventiva sem motivo suficiente, só para a pessoa ficar ali sendo vencida no cansaço até realizar uma delação premiada. Uma fiscalização da Receita Federal, que na verdade não tem o objetivo de verificar situações tributárias, mas sim de descobrir algum indício de crime. Determinação de busca e apreensão genérica,
sem determinar por que se está buscando, ou o que se está buscando e para quê, porque o objetivo real é encontrar qualquer coisa. Então isso é que é a pescaria probatória. Nesse caso aí, gente, teve pescaria probatória? Gente, não, o que teve foi diligência e trabalho policial de qualidade. A polícia atenta em Campana viu ali uma movimentação, viu que se estava colocando ali sacos de lixo, e aí a partir do momento em que isso foi descartado no lixo, já não se há nenhum tipo de expectativa de privacidade. Porque, claro, eu não posso entrar na sua casa, ou melhor, a polícia, né, não pode entrar na sua casa para vasculhar a sua intimidade na hora que quer. Mas ninguém precisa de um mandado judicial para vasculhar o lixo, gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Então, de fato, houve ali uma atitude diligente da polícia e que conseguiu papéis muito importantes através dessa ação. Então, como é que ficou o destaque? É legítima a prova encontrada no lixo descartado na rua por pessoa apontada como integrante de grupo criminoso sob investigação e recolhido pela polícia sem autorização judicial, sem que isso configure pescaria probatória ou violação da intimidade. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final. Não deixa de comentar o que você achou desse episódio, de curtir, de compartilhar na sua rede social preferida que está nos ouvindo, de enviar naquele grupo que está cheio de concurseiro, de enviar no inbox daquele amigo. Ajuda a gente, estamos entre os 50 podcasts educacionais mais relevantes do Brasil, segundo o ranking do Spotify. Ranking esse da última semana de agosto de 2024. Estamos também entre o top 3 dentre os podcasts jurídicos, então ajuda a gente a se manter nessa lista e quem sabe a subir e a muito em breve ser o podcast jurídico mais relevante do Brasil. Eu agradeço muito, eu conto com você para isso. Isso fortalece muito o trabalho e isso ajuda esse episódio a ser levado mais longe. Muito, muito obrigado. Eu conto com você. Até a próxima.